Olá pessoal, vamos lá para mais uma aula aqui no regime remoto, dando sequência aí na nossa temática da sociedade anônima. Na nossa aula de hoje nós vamos trabalhar com os resultados sociais, tá, turma? Ou seja, as demonstrações financeiras, né, que vão exprimir o resultado econômico dessa sociedade, ou seja, se deu lucro, se deu prejuízo, havendo dado lucro, qual é a destinação desse lucro, beleza? Que vai ser o assunto aí dos dividendos, né? Que interessa aí a todo investidor, né? Que busca aí nas ações de uma SA uma renda passiva, né? Obter renda através, né, dos dividendos que são pagos periodicamente por uma sociedade anônima, beleza? Então essa que é a ideia da nossa aula de hoje, é o estudo dos resultados sociais que a Lei 6.404 vai disciplinar, beleza, turma? Coloquei uma fotinha para vocês aí, né? De um investidor aí analisando, né, os dividendos de uma companhia, né, uma chargezinha, tá? Só para vocês já fazerem um visual aí de que resultados sociais vai englobar os dividendos que são pagos aos acionistas, beleza, pessoal? E aí nós vamos ver lá, né, tem os dividendos obrigatórios, tem os dividendos preferenciais, tá? Tem destinações desse lucro que vão formar reserva de capital, beleza? Que vão formar a chamada reserva legal, beleza? E portanto vai poder ser utilizado aí, né, para investimentos da própria sociedade. Nós vamos analisar essas destinações do lucro líquido da sociedade, tá? Por agora, cumpre analisarmos aí algumas regrinhas previstas na lei para introduzir esse assunto, tá, turma? Então, nós começamos o estudo dos resultados sociais aqui pelo artigo 176, tá? Da Lei 6.404. Eu já coloquei ele para vocês aí no nosso PDF, né? Todo mundo com ele aberto aí, tá? Então, o que a gente tem aqui no PDF? No artigo 176. Nós temos lá, ó, ao fim de cada exercício social, a diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil da companhia, as seguintes demonstrações financeiras, que deverão exprimir com clareza a situação do patrimônio da companhia e as mutações ocorridas no exercício. Então vejam, logo de cara aqui, a gente já precisa definir, né, o que é exercício social, tá, turma? Aqui nós vamos ter que lembrar um pouco das aulas do semestre passado, tá? Das nossas aulas aí de Empresarial 1, onde nós estudamos lá toda a normativa acerca da escrituração, né, do empresário, ou seja, do dever de escrituração, que a gente vai encontrar lá no artigo 1179 do Código Civil, né? Ou seja, todo empresário, né, ele é obrigado a seguir um sistema de escrituração contábil, né, baseado na elaboração dos chamados livros empresariais, né? Com a sociedade anônima não é diferente, né? Ela tem que lançar nos livros, e aí a gente viu lá no Empresarial 1, né, que existem os livros empresariais obrigatórios, né, que vão se dividir em comuns e especiais, e nós temos os livros empresariais facultativos, né, turma? Dentre os livros empresariais obrigatórios, né, vão lembrar aqui, nós temos o livro diário, né? Nós temos os livros empresariais obrigatórios especiais, né, que, por exemplo, vão ser o livro de registro de duplicata, o livro de registro de atas da Assembleia, o livro
caixa para pequenos empresários. Então, nós temos uma série de livros empresariais. Toda a vida contábil da sociedade tem que estar expressa nesses livros, né? Então, o lançamento das informações contábeis nesses livros é uma atividade que fica a cargo do contador, né? Do departamento de contabilidade da SA aqui no nosso caso, né? Que vai fazer esses lançamentos. Essas regrinhas de resultado social que a gente vai estudar aqui, tem muitas delas são afeitas aos profissionais da contabilidade, tá, turma? Ou seja, devem ser dominadas aí pelos profissionais da contabilidade que cuidam desses lançamentos. Nós temos muitas regras que são procedimentais, né? Que são melhor compreendidas e utilizadas aí pelos contadores, não pelos profissionais do direito, tá? Isso é importante vocês saberem. Aqui a gente vai destacar aquilo que é mais relevante para nós aqui, profissionais do direito, né? Que devemos ter um conhecimento básico sobre isso. Então, turma, vejam, toda essa vida contábil da sociedade tem que ser lançada nos livros, tá? Nesses livros empresariais, tá? Pelos contadores, pelo departamento de contabilidade. E essas informações, elas têm que se referir ao exercício social, né? E aí é que vem a pergunta, né? O que é o exercício social? No semestre passado eu cheguei a explicar isso para vocês, esse semestre também eu já cheguei a mencionar isso. Exercício social, turma, é o período de 12 meses, né, que a sociedade desenvolve suas atividades e contabiliza essas atividades, tá? Ou seja, registra essas atividades nos livros empresariais, beleza? Então, é o período de 12 meses, o que não significa que será de janeiro a dezembro, tá? Isso é importante. O exercício social, né, comumente, ele é correspondente ao ano civil, né? Vai de janeiro a dezembro. Isso é o mais comum de se ver as sociedades adotando, tá? Mas não é obrigatório que o empresário estipule o exercício social igual o ano civil. Não é, tá? Eu posso ter, por exemplo, uma sociedade que registra de junho a junho, beleza? E aí o que vai definir isso para o empresário, né? Por que ele vai colocar, por exemplo, pegando o meio de um ano até o meio do outro ano, né? Dando os 12 meses, tá? Existem atividades, né, que estão sujeitas à sazonalidade, né? Então, por exemplo, indústrias agropecuárias, né, elas costumam ter períodos maiores de safra, né, em razão de clima, de volume de chuvas e tal. Então pode ser que elas tenham períodos do ano onde a produção é mais intensa, e aí seria interessante para elas deslocar o exercício social do ano civil, né, e prever ali uma data diferente, né, mas sempre contemplando esses 12 meses de atividade, beleza? Que devem ser registradas nos livros. Então gravem isso. Exercício social é o período de 12 meses que não necessariamente corresponde ao ano civil, mas o mais comum é que se corresponda ao ano civil. E por que isso, turma? Por que o mais comum é corresponder ao ano civil? Porque na legislação tributária, lá no Código Tributário Nacional, os lançamentos nos livros a cargo dos contadores tem que corresponder ao ano civil, tá? Tem que ser de janeiro a dezembro. Então o que acontece? Se o empresário opta por fazer um lançamento de informações sobre exercício social, dentro do exercício social diverso do ano civil, ele vai ter que elaborar 2 demonstrações financeiras. Uma para atender a legislação tributária, que é de janeiro a dezembro,
e a outra correspondente às atividades da sociedade que ele quis alterar o período de 12 meses, tá? Então, isso dá muito trabalho, porque esses, em sociedades anônimas de capital aberto, né, por exemplo, nós vamos ter que ter a assinatura desses balanços por auditor independente, tá? Publicação em jornal. Isso pode levar a um custo excessivo, né, para a sociedade, ter que elaborar duas demonstrações financeiras, né, auditar as duas demonstrações, publicar as duas demonstrações, tá, turma? Então a gente vai ter aí o mais comum são as SAs, as sociedades, né, em geral, não só SA, as sociedades definindo o seu exercício social junto com o ano civil, beleza? De janeiro a dezembro, beleza? Então é isso aí. Então o 176 vai falar que ao fim de cada exercício social, a diretoria, ou seja, o órgão, a administração, beleza? Fará elaborar com base na escrituração, ó, nos livros, tá? Da companhia, as seguintes demonstrações financeiras. E aí ela vem, o artigo 176 vem e define quais são essas demonstrações. Então, a primeira delas é o chamado balanço patrimonial, que nós vimos aí no semestre passado, lá em Empresarial 1, né? Que é uma obrigação de todo empresário levantar anualmente, vamos lembrar disso lá, ó, levantar anualmente os balanços, tanto o balanço patrimonial quanto o chamado balanço de resultado econômico, né? O balanço patrimonial, né, que a gente vai encontrar lá no artigo 1188 do Código Civil, tá, turma? Do Código Civil. Ele vai exprimir, né, o ativo e o passivo do empresário, né? É patrimônio, né? E o balanço de resultado econômico vai exprimir lucro e prejuízo, né? Beleza? Lucros e perdas. Então, que vai estar no 1189 do Código Civil. Então, aqui ele vai detalhar essas demonstrações. Então, a primeira delas, balanço patrimonial, depois vem demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados, aí a gente já está dentro do chamado balanço de resultado econômico, que ele vai se subdividir aqui, tá? Então, a demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados. Inciso terceiro, demonstração do resultado do exercício, beleza? Né, o período de 12 meses, portanto. E 4, demonstração dos fluxos de caixa. Fluxo de caixa é o giro ali, tá? Então tem que mostrar, né? Quanto que está saindo do caixa da companhia diariamente, né? Diariamente, qual que é a movimentação financeira no capital de giro, no caixa, etc, tá? E 5, se companhia aberta, demonstração do valor adicionado, né? Então vejam, turma, essas são as demonstrações financeiras que a companhia, através do órgão administração, né, portanto, dos diretores, vai cuidar de elaborar todo ano. Tá? Todo ano nós vamos ter a elaboração dessas demonstrações financeiras, desses balanços patrimonial e de resultado econômico. E esses balanços, é importante todo mundo lembrar aqui, né, que a gente já viu isso, eles vão ser votados em assembleia, né? Então a diretoria, né, o órgão, a administração, elabora esses balanços, né, e apresenta aos sócios, beleza? Apresenta as contas, né? Isso aqui nada mais são que as contas. Vão apresentar as contas aos sócios em assembleia, que irão votar essas demonstrações financeiras, aprovando ou rejeitando essas contas, tá? Vamos lembrar aqui que a gente tem lá, né, que a Assembleia Geral Ordinária, né, é que vai votar esses balanços, né? A Assembleia Geral Ordinária, a gente encontra ela lá no artigo 132 da Lei de SA, né, da 6.404, e ela tem uma periodicidade
né, para ocorrer, né, que é nos 4 primeiros meses seguintes ao término do exercício social. Todo mundo está lembrando dessa regrinha aí, né? E o primeiro assunto a ser deliberado por uma Assembleia Geral Ordinária é a votação das demonstrações financeiras apresentadas pelos administradores. Tá? Então, essas demonstrações financeiras aí, ó, do 176, esses 5 incisos, né, formam, né, esse conjunto de documentos que vão ser levados à Assembleia Geral Ordinária para votação pelos acionistas. Beleza? Tranquilo isso aqui? Nos 4 primeiros meses seguintes ao término do exercício social. Chega no final do exercício social, a administração elabora as demonstrações financeiras com base, né, nos livros empresariais, na escrituração, e aí, dentro desses 4 primeiros meses seguintes do novo, né, exercício social, nós vamos ter a colocação dessas contas para votação pelos acionistas. Beleza, pessoal? Tranquilo isso aí? Então, ótimo. E aí, é importante lembrar, né, que eu até coloquei para vocês aqui embaixo, ó, que quando a gente for ter votação dessas demonstrações financeiras, toda a documentação, turma, tem que ser disponibilizada previamente aos acionistas, né? Então, nós vamos desçam aí no PDF, ó, depois da doutrina aí, coloquei para vocês um quadro aí com uma observação, uma atenção aí, né? Olha lá, ó, as demonstrações financeiras junto com o relatório da administração e eventual parecer de auditores independentes serão postas à disposição dos acionistas com 1 mês de antecedência, beleza? Pelo menos em relação à Assembleia Geral Ordinária, que os apreciará, e publicada nos 5 dias anteriores à realização desta. Ou seja, é a regra lá do artigo 133 da Lei de SA, tá? Que eu destaquei num quadro aí para vocês, que é aquela ideia, né? Se os sócios vão votar as demonstrações financeiras, aprovando ou rejeitando essas contas da administração, então eles têm que ter acesso a elas pelo menos 1 mês antes da realização da Assembleia, para eles poderem estudar essa documentação, né? Eventualmente solicitar ali o parecer, né, de alguma empresa de consultoria especializada ou de advogados, etc. Beleza? 1 mês antes tem que estar disponível aí para os acionistas essas demonstrações financeiras. É o que a gente vai encontrar no 133 aí, ó, inciso 2º, tá? Dentro do quadro aí, beleza? Tranquilo, pessoal? Então, ótimo. Voltando aí para o 176, chegamos aqui agora no seu parágrafo 1º, que vai dizer, né? As demonstrações de cada exercício serão publicadas com a indicação dos valores correspondentes das demonstrações do exercício anterior. Então, o que é isso aqui, turma? Presta atenção. Essa regrinha é muito importante do parágrafo 1º. Primeiro, ela define que as demonstrações têm que ser publicadas, tá? Então, elas serão publicadas. Então, o que significa isso aqui? Prestem atenção. Na lei de SA, nós vamos ter um sistema de publicação dos balanços, tá? Os balanços têm que ser publicados. E onde que eles têm que ser publicados? Todo mundo vai destacar isso aí, que isso aqui é importante. Eles têm que ser publicados nos diários oficiais, tá? E em jornal de grande circulação, beleza? Então ele tem que ser publicado. Eu falei em diários oficiais, mas basta em um diário oficial, tá? Em um diário oficial e em um jornal de grande circulação. Então isso é muito importante. Nós vamos encontrar essas regrinhas de publicação dos balanços, além aqui do 176, parágrafo 1º,
lá no artigo 289, tá, turma? Depois todo mundo busca aí na lei de SA, lá no artigo 289, nós vamos ter essa regra da publicação dos balanços, tá? Tanto em diário oficial quanto em jornal de grande circulação, beleza? Importante isso aqui. Jornal de grande circulação sempre do local da sede da companhia, tá? Ou também do local onde a companhia comercializa seus valores mobiliários, tá? Suas ações, etc. Né? Então tem que ter um jornal de grande circulação para fazer a publicação dessas contas, dessas demonstrações financeiras, beleza? Uma observação que tem que se fazer aqui é a seguinte: nós tivemos agora em 2019 a publicação de uma medida provisória, MP 892, tá, pelo governo Bolsonaro, que objetivou retirar essa obrigatoriedade das companhias, né, de publicar seus balanços em jornal de grande circulação. Tá? A MP visava, né, que as publicações dos balanços pudessem, das demonstrações financeiras em geral, pudessem ocorrer apenas no site da CVM e no próprio site da empresa, tá? Na rede mundial de computadores, né? Então, veio com essas, a MP tinha esses objetivos de retirar essa obrigatoriedade, né, das SAs de fazerem as publicações em jornal de grande circulação, beleza? Publicando só na CVM, no site da CVM e no site da própria empresa. Mas o que aconteceu? Essa MP, ela não foi apreciada a tempo, beleza? Então ela caiu, beleza? Ela tinha até o final de 2019 para ser apreciada pelo Congresso. Isso não aconteceu, então ela perdeu sua validade. Então voltamos aí para a regra da SA, lá do artigo 289, que é importantíssima aí, voltando, portanto, à regra de publicação dos balanços, tanto em diário oficial quanto em jornal de grande circulação. Todo mundo com atenção para isso aí. Inclusive é importante destacar que, vamos supor que a SA ela publique seus balanços na Folha de São Paulo, tá? Ela publica as demonstrações financeiras na Folha de São Paulo. Se ela resolver trocar o jornal, se ela passar a querer publicar agora em outro jornal, né, por exemplo, no jornal O Globo, ela tem que informar, tá, os acionistas com antecedência. Ela não pode trocar o jornal sem comunicar previamente todos os acionistas de que o veículo de comunicação está sendo alterado, beleza? Isso aqui é só uma regrinha aí procedimental que é importante vocês terem atenção aí. Tá lá no artigo 289, tá, turma? Por último, acerca dessas regrinhas de publicação em jornal de grande circulação, dos balanços, temos que destacar ainda qual que é o procedimento para SA de capital fechado. Tá? SA de capital fechado tem uma regrinha diferente que está lá no artigo 294 da lei de SA. Todo mundo anota esse artigo aí, depois consulta ele, tá? Artigo 294 vai conter uma faculdade para as SAs de capital fechado que tiverem menos de 20 acionistas e um patrimônio líquido de até 10 milhões de reais, tá? SA de capital fechado com até 20 acionistas, né, e patrimônio líquido de até 10 milhões de reais, pode não optar por publicar as contas, tá? As demonstrações financeiras. Então, dispensa-se a obrigatoriedade das SAs de capital fechado
publicarem suas demonstrações financeiras em jornal de grande circulação, tá? Então, quem está excetuado dessa regra, portanto, dentre as SAs, são SAs de capital fechado, até 20 acionistas, e patrimônio líquido até 10 milhões de reais. Essa regrinha, ela é recente, tá, turma? Importante vocês destacarem isso aí. Ela é recente, ela é agora aí de 2019, salvo engano, que foi introduzida pela Lei 3.818, tá? Lei 13.818, todo mundo destaca ela aí. Essa legislação, ela fez essa alteração na lei de SA, no artigo 294, né, excluindo a obrigatoriedade de SAs de capital fechado, nesses parâmetros, até 20 acionistas e patrimônio líquido até 10 milhões de reais, de fazerem essas publicações, beleza? Em jornal de grande circulação. Então, muita atenção, busquem aí o artigo 294 na lei de SA e grifem ele lá, tá? Que ele é relevante. Beleza, pessoal? Tranquilo aí? Então, ótimo. Aqui o parágrafo 2º, né, do 176, vamos a ele, vai falar que nas demonstrações as contas semelhantes poderão ser agrupadas, os pequenos saldos poderão ser agregados, desde que indicada a sua natureza e não ultrapassem 1/10 do valor do respectivo grupo de contas, mas é vedada a utilização de designações genéricas como diversas contas ou contas correntes. Vejam, turma, parágrafo 2º é uma regra feita à técnica contábil de lançamento das informações, tá? Não diz respeito aí mais diretamente ao ofício do advogado, né? Ao ofício de nós aqui, operadores do direito, tá? Então é uma regrinha mais voltada aí para os profissionais da contabilidade, beleza? O parágrafo 3º vai falar: as demonstrações financeiras registrarão a destinação dos lucros segundo a proposta dos órgãos da administração, no pressuposto de sua aprovação pela Assembleia Geral, beleza? Também é uma regra aí procedimental, né? Em que, e aí a gente vai ver isso daqui a pouco, tá? A administração da companhia, né? Tanto ali a diretoria quanto o conselho de administração, eles vão destinar, né, os lucros da companhia, né? Então a gente vai ter dividendo obrigatório, dividendo preferencial, que vão ser distribuídos aos acionistas, vamos ter capitalização de reserva, né? Vamos ter ali a destinação de uma parte desse lucro para investimentos. Então, isso é uma proposta que a administração vai fazer aos acionistas, ou seja, de como esse lucro líquido vai ser distribuído, beleza? A lei os administradores não são totalmente livres para destinar esse lucro líquido, a gente vai ver aqui, existem parcelas dele que são obrigatórias de serem distribuídas da forma que a legislação determina, mas tem bastante margem aqui para os administradores definirem aí qual vai ser a distribuição, beleza? E aí os acionistas em assembleia vão aprovar ou vão reprovar a proposta de distribuição desses lucros, né, destinação desses lucros que for feita aí pelos administradores, beleza? Daqui a pouco a gente vai entrar mais nisso, tá? Principalmente na próxima aula, que é a aula que a gente vai estudar aí os dividendos obrigatórios, etc. Parágrafo 4º, turma, vai falar: as demonstrações serão complementadas por notas explicativas e outros quadros analíticos ou demonstrações contábeis necessários para esclarecimento da situação patrimonial e dos resultados do exercício. Lembrem-se que, aqui acerca desse parágrafo 4º, né, os administradores são os responsáveis por essas demonstrações financeiras, tá? Então eles têm interesse, né, em tornar isso
né, o mais acessível possível aos acionistas, beleza? Então, eles podem complementar, né, com notas explicativas, quadros analíticos, né, de forma a traduzir para os acionistas aí qual que é a situação econômico-financeira real da sociedade. Beleza, pessoal? Então isso aí também é uma regrinha procedimental de elaboração desses resultados sociais. Beleza? Tranquilo? Então é isso aí, turma. Todo mundo com atenção aí para, né? A ideia de exercício social, beleza? A ideia, né, de que esses balanços, né, essas demonstrações têm que ser elaboradas anualmente, beleza? A gente tem, até coloquei aqui para vocês, ó, aqui uma nota de rodapé, instituições financeiras, né, tem uma exceção à regra, né, bancos, que eles levantam balanço semestralmente, tá? Não é anualmente. Anualmente, que é a regra do 1179 do Código Civil, né, a regra geral, né, tem essa exceção em se tratando de bancos, né, que está lá no artigo 31, coloquei para vocês aí, ó, o artigo 31 da Lei 4595, que é a chamada Lei dos Bancos, tá? 4595 de 64, que ela define a periodicidade de levantamento desses balanços semestralmente, de 30 de junho a 31 de dezembro. Né? Então, esse que é o período que eles têm que levantar balanço, sempre de 30 de junho a 31 de dezembro de cada ano, tá? Banco Itaú, né? Banco Bradesco, Banco do Brasil, todos esses bancos aí têm que seguir essa regrinha da lei dos bancos 4595 lá no artigo 31 que eu coloquei em nota de rodapé aí para vocês. Beleza, pessoal? Importante gravar isso aí também, tá? Lembrar que exercício social não necessariamente corresponde ao ano civil, mas para a companhia ter mais facilidade aí, é melhor coordenar com o ano civil, mas pode alterar isso, né? E a justificativa seria critérios sazonais, beleza? Coloquei para vocês uma doutrina do professor Fábio Ulloa, da PUC de São Paulo, ele explanando aí acerca dessas questões. E aí a gente chega aqui nas regrinhas de destinação dos resultados sociais, tá, turma? Que a gente vai aqui agora para o artigo 189 da Lei de SA, né, que começa trabalhando a questão da dedução de prejuízos e imposto sobre a renda. Primeira coisa que a gente tem que saber aqui, turma, antes de entrar nessas regrinhas de destinação, é que quando a gente fala de lucro, né, qual que é a fórmula do lucro, né, que é muito óbvia, né? Receita menos despesa é igual a lucro, beleza? Então, é óbvio que para que seja extraído o lucro líquido, né, eu vou ter a receita, que é o faturamento da companhia, né, tudo aquilo que ela faturou dentro do exercício social. Então, desse faturamento, de tudo que ela faturou, né, tudo que ela vendeu lá com a sua atividade, né, tudo que ela entregou ao mercado com a sua atividade, esse é o faturamento. Desse faturamento, desse montante de receita que entrou no caixa da companhia, obviamente, eu vou ter que deduzir as despesas, e aí nós vamos ver aqui como é que ele trata, como é que a Lei 6.404 trata isso. Eu vou deduzir as despesas, o que sobrar é lucro, beleza? O que sobrar é o lucro líquido, né? A chamada mais-valia, beleza? Então, o 189 da Lei 6.404, ele já começa falando assim, ó, presta atenção, ó, do resultado do exercício, ou seja, do faturamento, do resultado do exercício,
que gerou de faturamento, né? Antes de qualquer participação, os prejuízos, voltando aqui, do resultado do exercício serão deduzidos. Antes de qualquer participação, os prejuízos acumulados e a provisão para o imposto sobre a renda. Então, o 8.9 já começa definindo, né, o que tem que ser deduzido desse faturamento, tá, turma? Então tem que ser deduzido, antes da participação já tem que ser deduzido prejuízos acumulados, ou seja, tem prejuízo vindo de exercícios sociais anteriores, né? Então, se eu tive um faturamento agora, né, muito alto, eu já vou abater esses prejuízos acumulados, né? Eu tenho que ir compensando os prejuízos de exercícios sociais anteriores, tá? Então eu vou deduzir esses prejuízos acumulados que já estão vindo de exercícios sociais anteriores e o imposto de renda, que tem que ser pago, beleza? Pela companhia, né? O chamado Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, IRPJ. Então, o que é isso aqui? Já estou deduzindo despesa. Já estou deduzindo despesa aqui, ó, do faturamento para gerar o lucro lá na frente, tá? E aí vem outra regrinha no parágrafo único, né, aqui, acerca dessa dedução de prejuízo, que é: o prejuízo do exercício será obrigatoriamente absorvido pelos lucros acumulados, pelas reservas de lucros e pela reserva legal nessa ordem, tá? Então o que é isso aqui? Tem prejuízo no exercício, mas tem lucro acumulado de exercício anterior. Então esse exercício social atual, né, ele deu prejuízo. Mas o exercício social anterior deu lucro, né? E tem, portanto, o lucro ali acumulado. Então, o prejuízo desse exercício é obrigatoriamente absorvido pelo lucro acumulado do exercício passado, tá? Pelas reservas de lucro, aí a gente vai ver, a companhia ela pode definir reservas de lucro, tá, turma? Ela pode decidir ali que X% do lucro vai para uma reserva específica para atender contingências da sociedade, para atender exercícios sociais em que houveram prejuízos, né? Alguns investimentos que porventura sejam feitos, algumas oportunidades de negócio que possam surgir. Então ela pode destinar um pedaço do seu lucro para formar reservas de lucro, tá? E pela reserva legal, que a gente vai analisar mais logo aí. Mas essa que é a ideia, né? Eu tenho que pegar o prejuízo do exercício e deduzir de lucros acumulados, de reservas de lucro, etc., para refletir a realidade da sociedade, tá? Participações, artigo 190, as participações estatutárias de empregados, administradores e partes beneficiárias serão determinadas sucessivamente e nessa ordem, com base nos lucros que remanescerem depois de deduzida a participação anteriormente calculada. Então vejam, turma, aqui a gente está falando de participações estatutárias, aquelas partes beneficiárias, né, que a gente já estudou, os valores mobiliários, né? Parte beneficiária é aquela participação que se atribui ao lucro, né, no lucro da companhia, e que pode ser distribuída aos funcionários, né, como bonificação, né, naquela ideia de investir no capital humano, né, pode ser distribuída aos administradores da companhia. Lembrar que elas não podem exceder 0,1 décimo, né, essa participação por via parte beneficiária, né, não pode exceder 0,1 décimo, né, que seria 10%, né, do lucro líquido da companhia. Nós já estudamos isso quando analisamos valores mobiliários. Então aqui está falando que essas participações estatutárias, né, PLs, né, famosa PL, participação no lucro, tá, que se atribui aos empregados, né,
administradores, as partes beneficiárias e tal, são determinadas com base nos lucros que remanescerem depois que deduzir lá, ó. Depois que deduzir o que lá? Lá atrás. Depois que deduzir o IRPJ, depois que deduzir prejuízos acumulados de exercícios sociais anteriores, né? Então, primeiro eu pego o faturamento, vou deduzir os prejuízos acumulados, vou deduzir o montante a ser pago de IRPJ, aí que eu vou vir aqui e deduzir as participações estatutárias e partes beneficiárias nessa ordem, conforme o 190. Percebam que eu tenho o faturamento e aí agora eu estou deduzindo as despesas, ó. Estou deduzindo as despesas. Então, já deduzi prejuízo acumulado de exercício social anterior, já deduzi RPJ e agora eu deduzi o quê? As participações estatutárias, as PLs, beleza? As partes beneficiárias que porventura tenham sido aí distribuídas aos funcionários da companhia. Estamos afunilando o faturamento para chegar no lucro lá na frente. Tá? É essa que é a ideia. Parágrafo único. Aplica-se ao pagamento das participações dos administradores e das partes beneficiárias o disposto nos parágrafos do artigo 201. Aí a gente vai ver isso mais para frente, tá? Que vai definir mais algumas regrinhas aí. E aí a gente chega aqui, turma, ó, no lucro líquido. Antes de mais nada, aqui é importante destacar o seguinte aqui, ó, presta atenção. Dentro dessas, quando se fala aqui na legislação partes, a participação estatutária e as partes beneficiárias, aqui a gente tem que destacar o seguinte, que é importante, tá? Vai entrar aí também debêntures, tá? Vai entrar as debêntures, né? Tem as debêntures, existem debêntures que costumam atribuir participação nos lucros aos acionistas, tá? Vai colocar ali participação no lucro. Então, se tem debênture, entra nessa regra do 190 também, junto com as partes beneficiárias, tá? É esse o momento de fazer essas deduções do faturamento do exercício social, das debêntures, tá? E aí, turma, a gente chega aqui no 191, que vai falar do lucro líquido. Ó. Lucro líquido do exercício é o resultado do exercício que remanescer depois de deduzidas as participações de que trata o artigo 190. Ou seja, eu tenho o faturamento, vou deduzindo ali prejuízo acumulado, IRPJ, debêntures, partes beneficiárias, participações estatutárias, PLs, eventualmente, aos empregados, aí eu vou afunilar e vou chegar no lucro líquido, que é o que vai sobrar. Vamos lembrar lá, ó, o que é lucro? Receita menos despesa. Receita menos despesa é igual a lucro, beleza? Tranquilo isso aí, turma? E aí no 192 nós temos aqui, ó, proposta de destinação do lucro, artigo 192, juntamente com as demonstrações financeiras do exercício, os órgãos da administração da companhia apresentarão à Assembleia Geral Ordinária, observado o disposto nos artigos 193 a 203 e no Estatuto, propostas sobre a destinação a ser dada ao lucro líquido do exercício. Então, turma, o 192, ele está dizendo para nós que esse lucro líquido remanescente, né, dessas deduções que foram feitas, receita menos despesa igual a lucro, esse lucro líquido, a destinação dele vai observar normas legais e vai observar a proposta dos administradores, tá? Que os administradores vão fazer aos acionistas sobre como destinar esse lucro líquido, né? Então, os administradores podem visualizar ali, né, que a companhia precisa fazer investimentos, né? Então não dá para distribuir
todo o lucro aos acionistas. É preciso formar reserva, beleza? Para poder fazer investimentos, adquirir um concorrente, né? Ou então é preciso aumentar capital social, então vamos usar esse lucro líquido aí, ó, e vamos fazer um aumento de capital social, beleza? Então, essa proposta de destinação é a cargo dos administradores da companhia e os acionistas vão votar o que vai ser feito com esse lucro. A lei define, né, o pagamento de dividendos obrigatórios, de dividendos preferenciais, que é o que a gente vai estudar na próxima aula. Mas os administradores têm alguma margem de liberdade, né, em destinação de lucro, tá? Não é 100%, eles não são 100% livres para destinar o lucro, mas algum grau de liberdade eles possuem e aí eles vão colocar isso para os acionistas em assembleia decidirem. Beleza, pessoal? Essa que é a ideia aí. Aí eu coloquei aqui para vocês uma doutrinazinha do Fábio Ulloa, explicando tudo isso aí. E aí, na nossa próxima aula, nós vamos estudar a figura dos dividendos, tá? Vamos iniciar estudando os dividendos. Logo de cara eu já vou adiantar para vocês que, importante, na companhia, né, quem é sócio de uma SA, né, normalmente, né, vai ganhar dinheiro como? Né, sendo sócio de uma SA, beleza? Principalmente de uma SA de capital aberto, né, que é o que está acessível para nós aí, pessoas físicas, né, que podemos, né, adquirir ações na bolsa de valores de forma muito simples, muito rápida, né? Então, como é que a gente vai ganhar dinheiro com isso, tá? Primeiro, a gente ganha dinheiro pelos dividendos, né? Ou seja, pela distribuição desse lucro líquido que vai ser feita pela companhia aos seus acionistas, né? Então, eu sou acionista da Petrobras, eu recebo lá participação nos lucros da Petrobras, tá? Que são os dividendos, né? Eu tenho ações, então eu recebo dividendo, beleza? Então, essa é a primeira forma de ganhar dinheiro, beleza? Quanto mais ações você tiver, maior vai ser sua participação nos lucros através dos dividendos, beleza? Que a companhia vai distribuir, beleza? Vamos lembrar que nós tivemos uma aulinha já aí de fundos imobiliários, que eu lecionei para vocês, que são as chamadas sociedades de investimento imobiliário, né? Podem ser SAs ou LTDAs. Os dividendos lá nos fundos imobiliários são pagos mensalmente. Já nas SAs de capital aberto aqui, não necessariamente, tá? Eles podem ser pagos aí em periodicidades de 3 em 3 meses, 6 em 6 meses, até anualmente. Beleza? Vai depender da companhia. Mas essa que é a ideia. A primeira forma de ganhar dinheiro é com o dividendo, beleza? Você vai participar do lucro. Segunda forma é através do recebimento do recebimento de um pagamento que se chama JCP, juros sobre capital próprio, tá? Que a companhia também vai destinar aos seus acionistas, né? Importante lembrar aqui que na distribuição pela companhia de dividendos não há tributação, tá? Não há tributação. O acionista, né, ele recebe os seus dividendos isento de imposto de renda, beleza? Quem paga o imposto de renda é a companhia, lá o IRPJ, né? Daquele faturamento que ela teve, ela deduz o IRPJ, que a gente acabou de ver aqui, né? No artigo 189. Mas na hora que ela distribui o dividendo para o acionista, aí não tem imposto de renda, tá? Aí não tem imposto de renda. Ainda, tá, turma? Porque existem propostas aí para tributar os dividendos, beleza? O Paulo Guedes, aí, ministro do Bolsonaro, né, é um que defende isso, tá? Ele fala nessa tributação de dividendos, beleza?
Mas no Brasil isso ainda não existe, tá? Agora, essa outra parcela que é paga aos acionistas, que eu acabei de falar para vocês, chamada JCP, Juros sobre Capital Próprio, essa tem tributação, tá? Essa tem tributação. Daqui a pouco nós vamos falar dela, na próxima aula nós vamos detalhar ela aí. Ela, diferentemente dos dividendos, tem tributação. Então o JCP é a segunda forma de ganhar dinheiro com sendo acionista de uma SA. Primeiro, dividendos. Segundo, JCP, Juros sobre Capital Próprio, que é uma parcela que a companhia paga aos acionistas para remunerar o capital que eles despenderam na compra das ações. Tá? Isso que é o JCP, Juros sobre o Capital Próprio. O capital que eu utilizei para comprar as ações, a companhia fica pagando juros sobre ele, tá? Para remunerar o meu investimento, beleza? Daqui a pouco a gente vai estudar ele. Então, dividendos, JCP, e a terceira forma de ganhar dinheiro com ações, né, é comprando e vendendo as ações, beleza? Fazendo o que a gente chama de trade, beleza, turma? Ou seja, eu compro as ações na baixa, elas vão sofrer, né, um ganho ali, vão subir de preço em razão de uma notícia boa aí que surgiu para a companhia, né? Em razão aí, né, de um exercício social que foi produtivo, deu muito lucro, beleza? Então o preço da ação vai subir. Aí eu vou lá e vendo a ação e embolso a diferença. Eu comprei a ação por 10, a ação subiu para 20, eu vendi na bolsa e coloquei no meu bolso a diferença, beleza? Então essas são as três formas de ganhar dinheiro sendo acionista de uma SA, beleza? Dividendos, JCP e a comercialização dos papéis, a comercialização das ações na bolsa, beleza? Agora, em razão dessa crise, a gente está passando por um bom momento de se comprar as ações, né? De comprar os papéis, porque a bolsa ela caiu muito, né? Quando a gente diz que a bolsa caiu muito, o índice Ibovespa, né? Ele caiu bastante, né? Já que nós estamos cheios de novidades aí, né? Coronavírus, crise no governo, né? Uma crise econômica que, né, tá no radar aí para vir pela frente, né? Uma recessão em razão dessa paralisação que a gente está passando aí, né? Em razão do coronavírus. Então é o momento de entrar, de comprar e esperar, é claro que com muito cuidado, né? Sabendo aí o que está fazendo para não perder dinheiro, beleza? Então essa que é a ideia. Na próxima aula a gente vai entrar no estudo dos dividendos, tá? A destinação desse lucro no que tange aos dividendos e demais parcelas desse lucro, né? Que vão ser destinadas, né, pela administração da companhia aí, aos acionistas, à própria companhia, beleza? É o que a gente vai estudar na próxima aula, beleza, pessoal? Então, por hoje é só, eu vou ficando por aqui. Quem tiver qualquer dúvida, me enviar pelo SGA, beleza? Um grande abraço para vocês e até mais.